Sejam muito bem-vindos, meus queridos e amados irmãos, a mais um vídeo aqui no nosso canal Estudo Divino, trazendo aí um resumo da nossa série Apocalipse. Hoje falaremos de Apocalipse 1 e 2, das 7 cartas para 7 igrejas que o Senhor Jesus mandou que João enviasse. Se você quiser assistir o estudo completo da nossa série Apocalipse, o link de Apocalipse 1 e 2 estará na descrição desse vídeo. É só você acessar com estudos mais aprofundados, de duração um pouco maior. Porém, nesses vídeos nós vamos fazer apenas um resumo das 7 cartas de Apocalipse. As 7 cartas que foram escritas para 7 igrejas da Ásia, conforme Jesus havia orientado João, que são as igrejas de Éfeso, Esmirna, Tiatira, Pérgamo, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. João passa uma mensagem para cada uma das igrejas conforme Jesus o orientou. E no final de cada mensagem para cada uma das 7 igrejas ele diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. João apresenta a Jesus a cada igreja conforme a sua visão em Apocalipse 1, que a gente viu no vídeo anterior. Por exemplo, para Éfeso, ele fala que aquele que manda a mensagem é o que tem as 7 estrelas na sua destra e que está no meio dos 7 castiçais de ouro. Para Esmirna, ele fala que quem diz é o primeiro e o último, o que morreu e viveu. Para a igreja que está em Pérgamo, ele fala a respeito da espada que saía da sua boca, de 2 fios. Para Tiatira, ele escreve que quem fala é o Filho de Deus, aquele que tem os olhos como chama de fogo e os pés como latão reluzente. Para Sardes, ele se refere a Jesus como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e que está também com as 7 estrelas na sua mão. Para Filadélfia, ele fala que quem está dizendo é o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e o que fecha e ninguém abre. E para Laodiceia, por fim, ele fala que quem está dizendo é o Amém, é a fiel e verdadeira testemunha, é o princípio da criação de Deus. E aí vem a mensagem de Jesus para cada uma das igrejas. Para Éfeso, por exemplo, ele diz que conhece bem as suas obras, o seu trabalho e o seu sofrimento, e que acharam alguns que se dizem apóstolos e não são, porém ele diz que tem uma coisa contra Éfeso, que é que Éfeso deixou o seu primeiro amor. Diz para que eles se arrependessem, vissem onde caíram e voltassem a praticar as primeiras coisas. Também diz que a favor deles tem que eles odeiam as obras dos nicolaítas, a qual o Cordeiro também odeia. E diz que quem vencer vai comer da árvore da vida. Para Esmirna, Jesus também diz que conhece as suas obras e que também aquela igreja, embora seja pobre, é rica. E diz que aquela igreja colocou à prova aqueles que se dizem judeus e não são, mas sim são da sinagoga de Satanás. Fala que aquela igreja teria que sofrer uma tribulação de 10 dias e que ela perseverasse, porque o que vencesse receberia a coroa da vida. Para Pérgamo, ele diz que conhece também as suas obras e que Pérgamo habita lá onde Satanás habita, onde está o trono de Satanás. Forte, hein? Mesmo assim, ele diz que muitos ali retêm o nome dele e não arredam pé da sã doutrina, mas diz que ele tem algo contra eles, porque eles toleram a doutrina de Balaão, que fazia com que os filhos de Israel comessem dos sacrifícios da idolatria. Também diz que eles toleram os nicolaítas e as suas obras, mas diz que aqueles que perseverassem iam receber o maná escondido e uma pedrinha branca com um novo nome, a qual ninguém sabe senão aquele que a recebe. Jesus diz para a igreja de Tiatira que conhece bem as suas obras e elogia eles, dizendo que as últimas são melhores do que as primeiras, são maiores do que as primeiras. Mas tem contra eles que toleram Jezabel, mulher que se diz profetiza para fazer com que seus filhos comam dos sacrifícios da idolatria. Diz que o que resistir e vencer naquela igreja, ele vai dar poder sobre as nações e vara de ferro para que possam reger as nações. Já a igreja de Sardes, ele não diz que conhece as obras, mas já repreende logo de cara, dizendo que aquele povo tinha que se arrepender. Pede para que eles vigiem e que confirmem os restantes que estavam para morrer. Mas diz que algumas pessoas ainda não se contaminaram lá em Sardes. Diz que o que vencer, ele vestiria com vestes brancas e que de maneira nenhuma arriscaria o nome deles do livro da vida. Antes, confessaria diante de Deus o nome de cada um. Já a Filadélfia, Jesus envia a mensagem que conhece as obras deles
e que ele colocou uma porta aberta que ninguém pode fechar. Diz que eles não negaram o nome dele e que vai fazer com os que da sinagoga de Satanás venham adorar diante deles, prostrados aos seus pés. Diz que guardaria a muitos daquele lugar da grande tentação, a grande provação que viria sobre o mundo. E diz que o que vencesse, ele colocaria como coluna do templo de Deus e escreveria sobre ele o nome do seu Deus, o nome dele e da Nova Jerusalém. Já para Laodiceia, ele diz que conhece suas obras e que Laodiceia não é quente nem frio, mas é morno. E por ser morno, Jesus está a ponto de vomitá-la da boca dele. Quem dera se fosse quente ou frio. Diz que Laodiceia diz que é rica, que nada pode acontecer com ela, mas na verdade ela é pobre, desgraçada, ou seja, desprovida de graça, nu e cega. Pede para que eles comprassem ouro provado da parte de Cristo, para que pudessem ser ricos, para que mantessem as roupas limpas, porque Deus repreende todos aqueles que Ele ama. E fala uma frase muito conhecida, né? Eis que bato a porta e se alguém abrir, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Dizendo que o que vencesse, Ele o faria sentar no seu trono, assim como Ele venceu e sentou no trono do seu Pai. De todas essas igrejas, essas 7 igrejas, nós só vemos que aparentemente 2 estavam seguindo ali um padrão que estava agradando a Deus. Que é a igreja de Esmirna, a segunda igreja, né? E a 6ª igreja, a igreja de Filadélfia. Algumas pessoas dizem que essas cartas foram enviadas para as 7 igrejas daquela época, lá naqueles tempos, alguns primeiro século ali depois de Cristo. Porém, algumas pessoas acreditam que não é só para aquele tempo, que essas 7 igrejas simbolizam períodos da igreja na história. Sendo assim, a última igreja, a igreja de Laodiceia, ela seria a igreja dos últimos dias, a igreja do tempo do fim. Coincidência ou não, nós vemos uma semelhança muito grande com a igreja que nós estamos vivendo, que se diz rica, que se diz poderosa, que não pode acontecer nada com ela, é o povo de Deus, é o povo santo, e que na verdade está nu, né? A maioria das igrejas, infelizmente, hoje em dia, não seguem o padrão do Evangelho, o padrão que Cristo deixou. A igreja morna, que não é nem fria, porque vão, buscam crer, falam do nome, né? Mas também não é quente, porque por muitas vezes deixa a desejar. Então, seria a igreja morna? Será? Fica aí a reflexão para vocês. Que Deus te abençoe. Se inscreva no nosso canal. Até o próximo vídeo.